O espermatozoide fecundou e a embriologia começou. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a infância de vocês, mas aquela parte que vocês não lembram, que começa depois da fecundação. Aí eu tô mostrando uma fecundação através da fertilização in vitro, só para vocês verem como funcionam. Mas a partir da fecundação começa o estudo da embriologia. Porque quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma aquela primeira célula que é chamada de zigoto. E esse zigoto, ele começa a se dividir, a fazer mitoses, que nesse caso eu chamo essas mitoses de clivagens. E esse zigoto, que é de uma célula só, vira duas, que vira quatro, que vira 8. E por aí vai esse parangolé, até chegar numa estrutura entre 12 e 64 células que a gente chama de mórula. Não sei quem inventou que isso aí parece com amora, aquela frutinha amora, por isso que botaram o nome de mórula. Uma pausa para a gente ver uma girafa bebendo água e vamos lá. A mórula é esse aglomerado de células e ela é maciça, ela é completamente preenchida por dentro. Depois disso, essas células começam a migrar para o polo, deixando um vão vago ali por dentro, que a gente chama de blastocele, formando essa estrutura aí que a gente chama de Blástula. A fecundação ela acontece nas tubas uterinas. Quem chega no útero é a fase de mórula, mas quem fixa dentro do útero, quem fixa no endométrio é a Blástula. Depois essa Blástula se desenvolve e forma uma fase que a gente chama de gástrula. A gástrula é na gástrula que é formado o princípio do nosso sistema gastrointestinal. Depois a gástrula vai se desenvolver e formar a estrutura que a gente chama de neurula, que lembra de neurônio. É a partir dali que forma as estruturas que vão dar origem ao sistema nervoso. Então guarda a sequência aí. Primeiro tem o zigoto, né? Depois vem mórula, Blástula, gástrula e neurula. Minha barriga gorda notável. Mórula, Blástula, gástrula, neurula. Outro tema importante dentro da embriologia é classificar os tipos de ovos. E a gente classifica os tipos de ovos de acordo com o número de vitelo que tem dentro dele. O que é o vitelo? Substância que serve para sustentar o embrião. Ou a gente conhece mais num ovo de galinha, por exemplo, é a gema do ovo. Aquilo ali é a proteína pura. Quando o ovo ele tem pouco vitelo, a gente chama ele de oligolécito ou alécito, que ele tem pouco vitelo. É o exemplo da espécie humana. Por exemplo, poríferos, quinidários também são. Quando ele tem uma quantidade intermediária, a gente chama de heterolécito, quer dizer que tem uma quantidade intermediária de vitelo. Um exemplo de anfíbio, de alguns peixes, de anelídeo, de plateumintos. E quando ele tem muito vitelo, muito vitelo, a gente chama ele de telolécito completo ou de megalécito, que aí ele tem muito vitelo, que é esses ovos que a gente vê de aves, por exemplo, de répteis, do ornitorrinco, são os tipos de ovos megalécitos. Para finalizar, vamos entender aqui as estruturas dos anexos de um ovo de uma ave primeiro. Por fora tem a casca, né, que participa de trocas gasosas, o embrião está ali no centro. Estruturas importantes, tem o córion, que dá uma proteção mais externa, tem o amnion, ou líquido amniótico, que é muito importante porque é um líquido, ele mantém o embrião hidratado, além de proteger contra choque mecânico. Esse fato de proteger o embrião e manter ele hidratado possibilitou com que os répteis conquistassem o ambiente terrestre, então isso é muito importante. Tem o saco vitelínico, que serve lá para manter o vitelo, para nutrir o embrião, e o alantoide, que armazena as excretas. Esse alantoide é muito legal, que é como se ele armazenasse a urina do embrião ali. Em mamífero, nós vamos ter algumas diferenças. Por exemplo, o córion ele vai formar tipo ramificações que vão colar nas velocidades do endométrio, do útero no caso da mãe, e vai formar a placenta, que tem função de trocas gasosas, função hormonal, função de imunidade e tal. O alantoide mais o saco vitelínico
Em humanos, eles vão se atrofiar e vão se fundir para formar uma estrutura que a gente chama de cordão umbilical. Azul ali a gente pode ver a bolsa miniótica, né, cavidade miniótica, que além de nutrir, de hidratar o embrião, protege contra choques mecânicos.